Boa tarde, meus inúmeros seguidores. Jorge Cardoso. Hoje é dia 5/9/2023. Hoje, às 14 horas e 43 minutos. Hoje eu vou fazer um breve relato de uma ação prática de execução. Ação prática em si, que uma cliente me procurou para eu defendê-la num processo que o banco ingressou com a ação de execução fundada em título extrajudicial, na tentativa de receber o valor pactuado. Sendo assim, o que aconteceu com essa cliente? O oficial de justiça veio na sua residência, veio citá-la para pagar ou em 3 dias ou sujeitar a penhora de tantos os bens necessários para cobrir a obrigação. O valor gira em torno de 70 mil e a cliente não tinha dinheiro. Qual que seria a defesa nesse caso para executada quando de uma ação dessa baseada em título extrajudicial? Em princípio, você tem algumas opções, mas a primeira delas seria você tem a opção de pagar baseado no Código de Processo Penal, dando 30% do valor da causa e parcelando as demais em 6 parcelas corrigidas. Isso seria para você quitar sua dívida. Então você proporia para o juiz: olha, excelência, eu vou pagar. Tá aqui os 30% que a lei me permite eu fazer o depósito e vou dividir o saldo em 6 parcelas corrigidas, beleza? Essa seria para você quitar a dívida. A segunda hipótese de defesa que você pode suscitar num processo de execução é você embargar a execução. O que seria o embargo à execução? A embargo à execução é um instrumento que o executado tem em mãos para refutar a dívida que não reconhece. Por exemplo, vamos dizer que o banco está cobrando, no caso da dívida, o banco estaria cobrando uma dívida que não condizia com que a cliente assinou o contrato. Não condiz com que a cliente assinou o contrato. Tem algum defeito. Ou pode ter um juro maior. Aí a executada ela pode rebater em embargo de execução alegando essas coisas. Agora tem uma defesa que poucos advogados conhecem, que se chama você antes da execução antes de você apresentar os embargos à execução, você apresenta uma ação que chama exceção de pré-executividade. O que vem a ser essa ação? Essa ação é uma defesa que você faz alegando N motivos. Você pode alegar, por exemplo, que você está passando por uma situação difícil, que você não está tendo em condições, que você está com a doença. Ou seja, você pode alegar aí N coisas antes do embargo. Então você faz essa exceção de pré-executividade, é uma ação que você recebeu a citação, você apresenta para o juiz. Ela é uma ação independente, então você vai alegar lá várias coisas que você tiver em mãos aí, entendeu? Você não vai questionar que você não deve, etc e tal. Você até pode alegar nessa ação que você não deve, mas o ideal nessa ação é você rebater com alegações que você não tem condições de pagar por N motivos. Você pode alegar que de repente esse valor você pegou para investimento e por uma pandemia, por exemplo, no caso dessa cliente, ela teve um problema que foi que ela pegou esse dinheiro logo um pouquinho antes da pandemia de Covid. E logo entrou a pandemia, aí ela pegou esse dinheiro para abrir um comércio, o comércio ficou fechado. Não foi a culpa dela, foi culpa de quem? Foi culpa da pandemia, porque o próprio Estado, os municípios, eles impuseram que todos os comércios ficassem fechados. E se ela era um comércio para vender para terceiro, ela ia vender como se ela não poderia manter aberto? Então, eu aleguei essa questão, aleguei outra questão também do fato de que
o que ela investiu não se traduziu em ganhos. Então, ela comprou alguns bens e então eu estou oferecendo de volta esses bens para o banco que está dívida. Pega os bens de volta e vende, faça algum proveito. Então, quando você ouvir falar de ação de execução baseada em título extrajudicial ou até mesmo cobranças, etc., você pode suscitar essa ação de pré-executividade. Ela é um pouco delicada porque ela não tem previsão legal, não. Ela não tem previsão no CPC, entendeu? Então você vai trabalhar em cima dela, tipo paralelo, demonstrando as questões pessoais que a pessoa passou no período que foi quando tomou empréstimo, e se tiver com algum problema a posteriori, também se levanta essa questão nessa defesa, entendeu? Essa defesa ela vai concluir para o juiz vai analisar, vai abrir um prazo, geralmente o juiz abre prazo de 15 dias para a parte exequente, que no caso aqui é o banco vai se manifestar. No meu caso aqui, nesse processo, houve a ação do banco de execução, eu apresentei a exceção de pré-executividade, o juiz agora abriu o prazo para o banco, 15 dias, o banco vai se manifestar dizendo o seguinte: ou aceita a proposta que a cliente apresentou, né, de pagamento, eu apresentei uma proposta de pagamento dentro das condições da cliente, ou não. E aí esse processo vai voltar concluído para o juiz dar andamento ao processo. Quando o juiz manifestar nesse processo, dar uma decisão nesse processo, após a manifestação da exequente, da empresa exequente, do banco exequente, ele vai abrir prazo para a minha cliente se manifestar. Aí sim eu posso apresentar os embargos à execução. Então eu tenho duas possibilidades de embargos à execução: antes da exceção de pré-executividade ou depois. Perfeito? E lá, posterior também, tem a possibilidade de você apresentar o pagamento, como eu te falei, 30% mais parcelas de 6 parcelas iguais, 6 parcelas corrigidas. Beleza? Novamente aqui quero agradecer a atenção, esse bate-papo, vou procurar fazer mais esses bate-papos mais com a prática mesmo. E quero agradecer aí a vocês, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no meu canal, dê uma força aí, qualquer coisa, mande aí um zap aí, manda um pix aí para ajudar aí, porque aqui a batalha é árdua. Meu nome é Jorge Cardoso Advogados, telefone 77999359239. Beijo no coração, fica com Deus.